E aqui, gente, eu acredito que seja a cereja do bolo para nós entendermos os conflitos relacionados a pessoas. Pessoas, ó, eu não me dou bem com aquela pessoa, meu pensamento não é o idêntico com aquela pessoa. Então, já sabemos bastante sobre o MBTI, né, o teste de personalidade, sabemos também agora sobre o visual e o auditivo. Agora, essa daqui é a cereja do bolo para quem quer entender as outras pessoas. Às vezes nós temos pessoas ali trabalhando com várias idades dentro de um local de trabalho e onde são a maior fonte de conflitos é justamente essa questão dos conflitos entre as gerações. Então, é importante que nós saibamos entender e compreender como pensa a faixa etária daquela pessoa que nós estamos, às vezes, tendo conflitos com ela. Vamos dar uma verificada rapidamente aqui. Tá? Isso aqui, como sempre nós falamos, nós abrimos portas para que vocês se aprofundem. Né? Isso aqui nós iremos falar mais profundamente também dentro do curso, mas na internet também tem um vasto conteúdo com relação a isso. Vamos falar primeiro sobre a geração Baby Boomers, né? Aquela geração pós-Segunda Guerra Mundial. Toda grande tragédia, todo pós-grande tragédia, existe uma explosão de nascimentos de crianças, até mesmo como um instinto de sobrevivência da espécie. Isso daí é uma coisa muito estudada. Grandes tragédias, um grande nascimento de pessoas, como foi lá nos Estados Unidos, após o atentado às Torres Gêmeas, né, que os Estados Unidos sofreram um grande atentado interno, um ataque interno. Houve ali, notou-se ali também um grande nascimento de crianças, né, como um instinto de preservação da espécie. Então, essa geração pós-Segunda Guerra Mundial, chamada geração Baby Boomers, né, explosão de bebês, ela é a geração que hoje tem lá entre os seus 60 e 80 anos. Então, notem, podem ser os nossos pais, podem ser os nossos avós, pode ser aquela pessoa que está trabalhando comigo ainda, que tem lá os seus 65 anos, aí você fala, opa, tem uma pessoa que eu estou tendo algum tipo de conflito, que ela se enquadra nessa geração. Esta é uma geração antiga, uma geração que não teve acesso aos meios de comunicação. Essa geração, ela viu a TV nascer, né? A TV preto e branco nascer, que tinha lá 3 canais que tinha que girar. Eu peguei também a televisãozinha lá, não sei se vocês pegaram, que tinha lá só... Né? Primeiro você rodava, depois tinha os botões. Quando chegaram os botões, eu falei, nossa, não precisa mais girar lá aquele círculo, né, para mudar de canal. Tinha lá 4, 5 canais, tinha que esticar a antena, puxar a antena lá em cima. Minha gente, foi difícil. Mas essa foi uma geração que muitos deles nem tinham acesso à televisão, tinham acesso apenas ao rádio, olha lá. Então, eles foram criando certos conceitos internos, né, familiares do seu núcleo familiar. Aquela família pensa daquele jeito, aquela família age daquele jeito. Não tem isso daí antigamente? Que tinha bastante, né, aqueles conflitos entre famílias, porque as famílias pensavam de uma maneira praticamente... Porque não tinham influências externas, não tinha WhatsApp, internet, não tinha nada disso. A TV, lá, o jornal vinha de semanal, vinha o jornal lá da capital e chegava o jornal lá no interior, tinha as notícias e tudo mais. Então, é uma geração resistente a mudanças. Ela prioriza a estabilidade, né? Estabilidade do emprego. São aquelas pessoas que o primeiro emprego foi o último emprego dela também. Depois de 60 anos, e tem alguns que ainda estão trabalhando no primeiro emprego, ou no segundo, terceiro, né? Então, é uma geração que respeita a hierarquia. Por quê? Essa geração respeitavam os pais e exigiam dos seus filhos o respeito também. Então, de uma maneira hierarquicamente falando, muito fácil de se lidar. Só que, às vezes, elas exigem isso das outras gerações, que nós iremos falar mais para frente, e essa geração não é algo que eles foram criados, que eles foram adestrados a ser. Eles não têm esse respeito à hierarquia como existem principalmente com a geração Baby Boomer. E ela tem essa concepção de impor os seus ideais. Tá? Se eu penso dessa maneira, todo mundo tem que pensar dessa maneira. Sabe aquela... Nossa, mas esse velho é teimoso, gente. Por quê? Eles não eram... eles não puderam pensar como eles deveriam entender as coisas. Foi-lhes imposto aquilo pelos seus antepassados. E aquilo foi passando de geração em geração. Então, eles ainda tinham essa questão de, tem que ser dessa maneira e ponto final. Não pode ser de outro. Então, e até hoje eles são assim. Esta geração, muitas vezes, é a geração que são os proprietários da empresa que vocês estão trabalhando.
ou são os proprietários das empresas que a sua empresa presta serviço, são seus clientes. Ou, às vezes, eles são os seus gerentes, os seus gestores, seus diretores, seus supervisores. Mas também pode ser aquelas pessoas que você está comandando, liderando, ou que você está trabalhando com ela. Então, é importante, para quando você vai entender esses conflitos, você entender que esse tipo de pessoas pensa dessa maneira. Então, no meu tempo era assim, né? Não é assim que funciona? No meu tempo, eu funcionava dessa maneira, então tem que ser assim agora também. Tá? E quantos comandantes eu tive que pensavam dessa maneira? A gente trazia lá, mostrava estudos, fazia apresentações. Não, muito legal, tal, mas aqui funciona dessa maneira. A gente pensava, meu Deus, né? É muito claro isso daí, fica muito claro quando a gente entende esses conflitos de gerações e a gente participa deles ou participou deles. Existe também ali a geração X. Essa é a geração que eu estou e alguns dos senhores e das senhoras estão aí também, que é a geração entre 40 e 60 anos. Né? É uma geração que nós somos filhos dos baby boomers. Então, nós somos filhos, nós herdamos, nós somos criados dentro da casa de baby boomers. E eles têm aquele jeito de pensar, é assim. Então, nós somos criados pensando dessa maneira. E muitos de nós continuamos a pensar como os baby boomers. Tá? Eu me lembro que quando eu era jovem, né, tinha meus 16, 17 anos, os meus pais, você tem que arrumar um emprego no Banco do Brasil, estabilidade, olha, vai ganhar bem, né? E que tempo ganhava realmente muito bem, hoje também ganha, mas assim, então, tinha aquela questão, você precisa trabalhar no emprego público. Então, nós hoje, vamos supor, eu sou uma pessoa que herdei isso daí dos meus pais. Então, não que eu pense hoje como os meus pais pensem, mas muitas coisas ainda eu estou absorvendo, estou como um dínamo, né, transformando aquelas informações para mim e também para os meus descendentes, porque eles estão vivendo numa outra geração que precisa muito, sim, da nossa, como nós precisamos ainda hoje da geração dos baby boomers, né, dos bebês, porém, eu tenho que ter a minha característica própria. E uma dessas coisas que nós temos é a busca de novidades. Então, um exemplo clássico, eu cheguei para o meu pai uma vez e falei, pai, estou me aposentando, vou trabalhar agora com marketing digital, com cursos online, tudo. Meu pai falou, tá louco, rapaz? Né? Isso aí é coisa de louco, como é que você vai fazer? Você tem que dar aula presencial. Então, mas por quê? Ele está lá, avesso a mudanças, resistente a mudança. Eu não, tá lá, eu estou buscando novidades. Então, ainda é meio difícil, às vezes a gente tem que abrir ali, criar lidar com os meios digitais, com a tecnologia, com os equipamentos eletrônicos. Então, mas a gente está lá, a gente está buscando. Tá? A gente está lá treinando, está lá quebrando cabeça, às vezes contrata um mais novo para fazer algo para nós, mas, enfim, nós estamos nessa busca por novidades. E nós aproveitamos oportunidades de crescimento. Está aqui, ó. Aproveita oportunidades de crescimento. Então, hoje em dia, a geração que mais está crescendo, assumindo os postos assim de administração de empresas, não de ser dono, os donos ainda continuam, a grande maioria, com os baby boomers, principalmente as empresas antigas, né? Aquelas empresas tradicionais. Não estou falando aqui de empresas de tecnologia, de startups e nada mais, mas essa geração X, ela aproveita oportunidades de crescimento, não como as demais, tá? Não como as demais, mas sim, nós aproveitamos essas oportunidades. E nós conseguimos exercer a liderança e a autoridade. Os baby boomers, naturalmente, eles eram chefes. Eles tinham lá, é assim e ponto final. Impõe os seus ideais, como nós vimos assim. Esta geração X já é aquela geração da liderança. É aquela geração que já transformou aquela maneira que o seu pai lhe tratava, que sua mãe, seus avós, e agora falou, eu quero ser diferente. Eu quero lidar, eu quero tratar o meu funcionário, eu quero tratar o meu colaborador, eu quero tratar as pessoas que estão do meu lado de uma maneira diferente daquelas que o meu pai tratava, que os chefes antigos tratavam.